Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda jornada urantiana, onde o nosso maior foco, o nosso foco, né, nessa segunda jornada, é nós conversarmos sobre o ser humano. Então, nós vamos falar hoje sobre a personalidade, a que é doada pelo Pai Universal, né? E é a parte 1, porque como a personalidade somos nós, ela é algo extremamente importante, né? Porque quem é consciente de que é consciente somos nós. Então, é bom que a gente estude bem a personalidade. Se vocês lembrarem, no estudo passado, nós falamos sobre o ser humano e a sua constituição, e aqui nós vamos focar naquilo que é a doação do Pai Universal para a experiência, que é a personalidade que é doada pelo Pai Universal. Então, ela vai ser dividida em duas partes, assim a gente pode aprofundar um pouquinho mais. E esse estudo eu fiz com base em três fontes. Primeiro, obviamente, o livro de Urântia, porque a gente sempre usa o livro de Urântia como base. Eu peguei essa evolução da alma do Hara Davis, que é um estudante de Urântia muito aprofundado, e ele tem livros muito bacanas, livros fininhos, assim, onde ele sumariza muito bem assuntos importantes do livro de Urântia. E como não podia deixar de ser, também peguei na internet, porque eu acho importante nós compararmos e vermos qual o entendimento que a humanidade tem sobre a personalidade e o que o livro de Urântia nos explica, né? E, obviamente, que o livro de Urântia ele vai muito além do que a humanidade conseguiu observar sobre o que é a personalidade, sobre o que somos nós. E ele vai nas causas, né? A humanidade vê os efeitos, como eu me comporto, se eu sou alegre, se eu sou introspectivo, quais as minhas características externas, mas ela nunca penetrou, ou nunca, pelo menos, falou de maneira tão clara a base, o que é verdadeiramente a personalidade, como ela tem origem no Pai e o objetivo dela. Então, primeiramente, é bem rápido, não vou me alongar muito aqui, porque o importante é a parte do livro de Urântia. Eu vou explicar um pouquinho o que é a personalidade na perspectiva humana, né? Então, na perspectiva humana, a personalidade é o conjunto de características que dá forma a uma pessoa. É uma organização interna e dinâmica dos sistemas psicofísicos que criam os padrões de comportar-se, de pensar e de sentir, que são característicos de uma pessoa e é como nós nos expressamos e é como nós nos relacionamos, né? A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. Como o ser humano entende a personalidade? Então, a personalidade é uma organização e não um aglomerado de partes soltas. Isso está totalmente de acordo com o livro de Urântia, né? Porque ela é capaz de unificar todas as partes. Ela é dinâmica e não estática, imutável. Isso daqui, ela difere do que nós sabemos do livro de Urântia, porque a gente sabe que quem cresce e quem muda é a alma, e não a personalidade. Então, a personalidade, ela é, sim, imutável, né? Essa é uma diferença da característica dos que estudam aqui a personalidade humana. Os traços da personalidade são relativamente estáveis no tempo. Isso também é uma verdade, porque por mais que nós passemos por mudanças até chegarmos a finalitor, nós sempre vamos ser reconhecidos pela personalidade original que o Pai nos deu. Então, ela é estável, né? As personalidades são as particularidades pessoais duradouras, não patológicas e relevantes para o comportamento de um indivíduo em uma determinada população. O que ele quer dizer com isso é que são as personalidades nossas e não aquelas doentias, como problemas mentais que as pessoas eventualmente possam ter,
e que tem capacidade de cura. E aí sempre vai vir à tona aquilo que a personalidade da pessoa é de verdade, depois de tirarmos a parte patológica, né? É um conceito psicológico, mas intimamente relacionado ao corpo e aos seus processos. Absolutamente, isso é correto, porque a personalidade precisa de um veículo para se identificar. E é através dessa identificação com o veículo, no nosso caso é o corpo físico, que ela pode se expressar. É uma força ativa que ajuda a determinar o relacionamento da pessoa com o mundo que a cerca, mostra-se em padrões, isto é, através de características recorrentes e consistentes, e realmente existem, se não me engano, são 12 tipos de personalidade, são padrões que tem aqui no planeta, que o livro não diz os 12, mas ele fala que realmente são padrões que a gente consegue reconhecer. Expressa-se de diferentes maneiras, comportamento, pensamentos e emoções. Nós vamos ver como, por que isso acontece. As diferenças interpessoais são variações frequentes e normais. O estudo das variações anormais, né, que é as coisas patológicas, por exemplo, é objeto da psicologia clínica, como transtornos mentais e transtornos de personalidade. E a personalidade é influenciada culturalmente. Muito bem, caráter, personalidade e seus tipos, né? Em termos de personalidade, como eu falei lá, é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa pensa, sente e age. Já o caráter, ele é formado por traços morais. E aqui é importante nós lembrarmos que a personalidade, ela é moral por natureza. Então, formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de uma pessoa pensar, pessoa agir e reagir, define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. E aqui é uma coisa importante, porque nós temos que desenvolver a moralidade, nós temos que desenvolver os valores e sermos fiéis a esses valores no nosso desenvolvimento humano. Isso significa que no início da humanidade nós temos seres com características animais e totalmente reativos, né, totalmente instintivos e reativos, onde através da nossa consciência, dessa personalidade doada pelo Pai, que tem consciência que é consciente, nós vamos treinando e praticando esta moralidade, os valores e a firmeza moral. E uma das definições mais atuais, porque se você olhar na internet, tem N definições de personalidade, né? Dos tipos de personalidade, é proposta pelas pesquisadoras estadunidenses Catharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Meyer. Elas criaram os padrões de personalidade chamado MBTI, que é Meyer-Briggs Type Indicator, baseadas nos tipos psicológicos do psiquiatra Carl Jung. E o MBTI, ele se apoia em 4 pilares, né? Ele se baseia em 4 critérios para a definição dos perfis psicológicos. Tais critérios são compostos por 2 opções cada, e eles são excludentes entre si. Quer dizer, se você tem um, você não tem o outro. O primeiro pilar é energia e motivação. Então, você tem as pessoas extrovertidas, que se sentem energizadas quando estão em um grupo, né? Eles tendem a agir de uma forma mais impulsiva. Nós temos o introvertido, é aqueles que preferem ficar a sós e se sentem bem em locais isolados, sozinhos. Então, é por isso que é excludente. Se você é extrovertido, você não é introvertido, né? O terceiro padrão é como você percebe o mundo e se relaciona com ele, que são os sensoriais, as pessoas chamadas pés no chão, e que não dão um passo maior que a perna, né? São pessoas muito práticas. O intuitivo, eles agem na maior parte das vezes com o coração, não ponderando muito os prós e contras daquela decisão.
Vale mais o que se sente do que aquilo que se vê ou se escuta. Obviamente que são pessoas mais criativas, com uma capacidade de abstração maior. O terceiro pilar é a tomada de decisão. São os racionalistas, né? Conhecidos como os pensadores. Mostra que a pessoa tende a emitir juízos de valor relativo às ações praticadas por alguém, não a pessoa em si que as praticou. Os racionalistas têm como grande mote de vida a justiça e a igualdade entre as pessoas. Tem os sentimentais, que são pessoas guiadas pelos sentimentos. Frases comuns dos sentimentais são: não fui com a cara dessa pessoa. Acho que meu santo não bateu com o dele. Elas têm dificuldades para seguir regras ou padrões rígidos de conduta. Depois nós temos, em termos de estilo de vida, os julgadores, que tomam decisões de forma rápida, sem pensar duas vezes. E no caso dos julgadores, o acúmulo de tarefas e outras pendências é algo que gera grande angústia. Então, para eles, tudo tem que ser resolvido, né, rapidamente. E os perceptivos são pessoas que demoram para tomar decisões. Se alguém gosta de horóscopo, poderia dizer que são os librianos, né? Por exemplo, alguém que vai a uma loja de sapatos, experimenta 10 modelos e, ao final, não escolhe nenhum deles, né? E dentro desses padrões, dentro desses pilares, nós temos o que o MBTI chama de padrões de personalidade. E são divididos em 16 padrões. E o primeiro é o lógico. São criadores solitários natos, adoram aprender coisas novas e ultrapassar as fronteiras do conhecimento. Obviamente, esses daqui sempre vão ser cientistas, vão ser pessoas que vão estudar coisas e desenvolver, né, dentro da humanidade. O inovador, que é adaptável, analítico e criativo. O comandante, pessoas que respiram liderança. Você vê que tem muitas pessoas que você sente, você pode desenvolver a liderança. Não está mudando, Marcos. Não? Não, só tem um desenho ali. Ele fala que o meu screen share está pausado. Por que está pausado? Espera aí, eu vou sair dele. Pronto? Vou voltar a tentar ir voltar naquele ponto. E agora, vocês estão enxergando? Tá, agora tá. Dá para enxergar? Agora sim, agora está entrando. Então, eu falei que o primeiro são os lógicos, que são os solitários e adoram aprender coisas novas e ultrapassar fronteiras do conhecimento. O inovador, que é adaptável, analítico e criativo. O comandante são pessoas que respiram liderança. Tem pessoas que realmente você sente que são líderes, né? Você pode até desenvolver um pouco a parte de liderança, mas tem pessoas que nascem com isso. O arquiteto, onde cada movimento é milimetricamente calculado. O animador, que é aquele bem-humorado, cooperativo, divertido, sociável e tolerante. O aventureiro, que são verdadeiros artistas, né? Plásticos, música, teatro, gastronomia. O virtuoso tem como o lema da vida: faça você mesmo, gosta de fazer trabalhos manuais, principalmente. O empreendedor são pessoas de negócios, têm ideias revolucionárias diante das mais inusitadas situações. O ativista são espíritos livres, adoram vivenciar novas experiências. O mediador são idealistas, fiéis a uma causa para tornar o mundo melhor, um lugar melhor para se viver. O protagonista, seus talentos são expressos de uma forma que motiva todos ao seu redor. Conselheiro é uma pessoa reservada, pacata, mas que, por outro lado, possui opiniões fortes e busca melhorar a vida dos que precisam. O executivo, pessoas objetivas, decididas e eficientes, preferem trabalhar em conjunto. Os inspetores logísticos, que são sistemáticos, organizados, práticos e realistas. Os defensores, que carregam dentro de si uma tendência única para o altruísmo, a preocupação apurada com o bem-estar de todos. E, por último, o 16, que é o provedor, que são servidores compassivos, extrovertidos, guiados por uma forte moral. Então, dentro desses padrões, hoje em dia, o que se usa, você pode fazer testes do MBTI para ver como é que você se encaixa.
muitas empresas de RH fazem esses testes para ver qual o teu perfil e se você se encaixa naquele trabalho. Né? Isso é a maneira como hoje se está vendo. Quem primeiro chegou a definir um pouquinho melhor esse modelo estrutural da personalidade foi o Freud, que em 1923 ele desenvolveu um modelo onde ele organizou o nosso aparelho psíquico em 3 estruturas: o id, que é a impulsividade, né, que é o nosso lado criança, é o nosso lado rebelde, o ego, que é o racional, e o superego, que é a moralidade. Esse superego aqui, que a gente vai ver depois em outras apresentações, ele é totalmente moldado pela sociedade, pelos pais e pelas regras. E, obviamente, que a grande briga que nós temos interna conosco é entre o superego e o id. O id é a impulsividade, é a criança que quer, que gosta das coisas. O superego é o que vai dizer, não, eu não vou te dar, você isso está errado, Deus vai castigar, ou você vai ser castigado. E o nosso ego, obviamente, é o recheio do sanduíche, onde está sempre sendo pressionado pelo superego e pela impulsividade. Nossa, eu vi um carro novo, eu quero comprar. Eu vi um vestido novo, quero comprar. Aí eu vi uma mulher bonita, quero correr atrás. Já o superego, as regras da moralidade social vão impedir essa impulsividade. E o ego tem que equilibrar esses dois lados aqui, que é super importante. É uma tarefa difícil para o ego, porque quem tem um superego muito forte é uma pessoa muito rígida, é uma pessoa que reprime muito o id, a impulsividade. E quando você reprime muito a impulsividade, ele reage boicotando o superego. Ele boicota as coisas, porque essa impulsividade é o nosso eu original. Né? O superego é criado, montado, é construído pelos valores morais da sociedade. E o ego tem que saber lidar com tudo isso. E uma coisa super importante, que obviamente, que isso daqui é válido da nossa personalidade, quer seja pelo livro de Urantia ou não, que a personalidade tem por base 3 fatores. Primeiro, que é a estruturação genética, que é a hereditariedade, que são as causas antecedentes. Um dos nossos trabalhos em vida, só um minutinho que acho que é o meu... Só um minutinho, pessoal, desculpa. É que eu acho que é isso mesmo, meu WhatsApp está ligado, ele está atrapalhando as coisas. Pronto, desculpa. Share screen, pronto. Então, a hereditariedade que nós temos que consertar, né, que a gente traz toda a parte hereditária dos nossos pais e as tendências de fazer aquilo, e isso daqui nos causa grande sofrimento, muitas vezes. As influências do meio, que é a epigenética, finalmente, a ciência viu que a epigenética é importantíssima, não só em relação às doenças, mas para modelar a personalidade e a maneira da própria pessoa, como ela interpreta os eventos à sua volta. Isso depende muito da tua capacidade interna, de como você foi criado, de você ser mais sensível ou menos sensível, entra naquelas características da personalidade que nós vimos agora há pouco atrás. Então, o superego, né, que no nível psíquico ele é parcialmente inconsciente, é a interiorização da autoridade dos pais, é constituído por normas e ideais morais, procura, através do ego, controlar o id, aspira à perfeição moral e tende a reprimir de forma severa as infrações e moralidades. Como eu comentei com vocês, o superego, por ser muito rígido, ele causa uma revolta no id, que é a nossa criança, que é totalmente inconsciente, que é o reservatório da energia psíquica, da libido. Ele condiciona fortemente os acontecimentos psíquicos e racionais, os nossos impulsos, né? Então, um está em contraposição de outro. Você não precisa de nenhum diabo construído pela igreja para perceber isso dentro de você. Muitas vezes o pessoal fala, não, isso daí é problema de obsessão, tudo é nada. Às vezes é o nosso superego que é muito forte,
o nosso id, que tem uma reatividade muito grande, e ele causa realmente um transtorno para o ego. E o ego tem que aprender, através de várias formas, não adianta só querer ir à igreja ou rezar, ele tem que aprender a ver as tendências que ele traz hereditariamente, que estão lá no id, o seu caráter, segurar esse superego para aceitar esta parte que a gente chama de sombra e, através disso, trazer à luz essa parte sombra e começar a trabalhar. Então, a nossa briga sempre são entre esses dois opostos aqui. E o ego é que paga o pato. Bom, falar disso daqui eu vou entrar, eu só queria dar essa pequena abrangência para mostrar como é que a humanidade entende a personalidade. E aí tem as patologias, tem tudo que você quiser estudar sobre a personalidade humana, mas o que nos importa de verdade é a personalidade humana, essa nossa personalidade, o livro de Urântia, porque ele revela algo que eu, pelo menos, não conhecia em nenhuma outra literatura sobre os sermos dessa personalidade, e que ela é doada pelo Pai Universal. Nós sabíamos, sim, que tínhamos um eu superior, muitas igrejas, muitas filosofias já falavam isso no passado, mas com relação à personalidade, eu não me lembro de alguém ter falado com tanta clareza quanto o livro de Urântia, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que entender, qual é a origem da personalidade? Por que que existe essa personalidade e qual que é o papel dela dentro do mundo? E aí nós vimos no nosso estudo sobre a introdução, né, que é um dos primeiros parágrafos do livro, na transação original, o teórico eu sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai eterno do Filho original. Então, naquele momento em que eu sou, que é o Pai eterno, ele trouxe à vida o Filho original, aqui está a criação da personalidade, porque o Filho é a primeira personalidade expressa no universo, né? É o próprio Pai que se personaliza, isto é, ele sai da sua infinitude, ele sai da sua absolutez e ele cria uma forma, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso. Isso já vou explicar no próximo slide. Ao se tornar o pai de uma pessoa absoluta, que é o Filho Eterno, ele pode ser o pai de qualquer outra pessoa, deixando assim de ser absoluto. Então, quando o pai saiu da absolutez, se tornou o pai do Filho Eterno, ele deixou de ser absoluto, porque ele criou alguém além dele mesmo. Com o surgimento das deidades pessoais coexistentes, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, Pai, Filho e Espírito, o Pai escapou, enquanto personalidade, da sua difusão, que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade. E nós vimos isso, né? Logo lá no estudo sobre nós vimos isso. Então, o Pai Universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude, que a infinitude seria tudo isso daqui, e das correntes da eternidade, por meio da técnica da trinitarização. O que é isso? A tríplice personalização da deidade. Então, a personalidade do infinito revela-se como Pai universal, né, desse infinito aqui, ó, que a gente tem, desse potencial não manifestado, desse eu sou, ele se revela como o quê? O Pai universal, que compartilha a realidade do seu ser e a igualdade desse ser com duas personalidades coordenadas, o Filho Eterno e o agente conjunto, que é a Trindade do Paraíso. Então, nós sabemos que este Pai, ao criar o Filho, surge um ponto de manifestação no universo, que é a Ilha do Paraíso, e ambos criam o Espírito, que é onde surgem os seres perfeitos de Avona. Então, este eu sou, ele não é uma personalidade. O Pai Universal é uma personalidade.
ele se diferencia desta infinitude como Pai universal e ele cria uma personalidade dele no chamado Filho Eterno. E ambos criam uma personalidade chamada Espírito Infinito, que é o Deus da ação e que vai realizar todo o projeto da evolução. Então, o Pai Universal é a personalidade da primeira fonte centro, a primeira pessoa da deidade e o arquétipo primordial da não-deidade, que é esse absoluto inqualificável, da Ilha do Paraíso. O Filho Eterno é a realidade da personalidade absoluta do Eu Sou, a base para a compreensão do Eu Sou personalidade. O Pai Universal se torna o pai de uma pessoa absoluta. Dessa forma, ele pode ser o pai de qualquer pessoa, deixando assim de ser absoluta. E o Espírito Infinito é o integrador infinito das energias cósmicas do paraíso com as energias do Filho Eterno. Então, essa daqui é a base da personalidade. É o início da personalidade, quando aquela infinitude resolve tomar uma forma, se diferenciar da infinitude, deixar de ser perfeito, estar limitado à perfeição, para criar personalidades, que no fundo são todas derivadas do Pai, mas são diferentes para que possa haver a experiência. Ficou claro isso para vocês? Sem sair do assunto, ficou claro isso daqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, Tranquilo. tá. Então, agora uma coisa extremamente importante que nós temos que ver. Estão vendo agora? Tá. Sim. Uma coisa extremamente importante, que é a deidade e a personalidade. Não permitais que a magnitude e a infinitude de Deus obscureçam ou eclipsem a vossa visão da personalidade dele. Deus é tanto infinito quanto pessoa, ele é uma personalidade infinita. Então, o Pai, nós somos uma personalidade finita, mas o Pai, como ele é infinito, ele é uma personalidade infinita. O Pai é verdadeiramente uma personalidade, se bem que a infinitude da sua presença coloque-o para além da compreensão plena dos seres mortais finitos. Com certeza o infinito pode compreender o finito, mas o finito ele está contido dentro do infinito. E nós não temos como, com a nossa mente, né, compreender esta infinitude do Pai, porque senão nós seríamos infinitos. O Pai universal é o segredo tanto da realidade da personalidade quanto da outorga e destino da personalidade. Isto é, o Pai é que nos outorga esta personalidade que somos e que estamos aqui agora conversando. O Filho Eterno é a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto, que é o espírito, né, é a personalidade mente-espírito, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. Tudo aquilo que nós realizamos é dentro da mente. Então, o papel da mente, o papel do espírito, do agente conjunto, é justamente disponibilizar a mente para que que é o campo onde as personalidades vão fazer as experiências. Então, tudo o que acontece é dentro da mente, que vai ser o nosso próximo estudo, a mente universal e o funcionamento da mente humana. Para a contemplação da deidade, o conceito da personalidade deve ser desprovido da ideia de corporeidade. Olha só, um corpo material não é indispensável à personalidade, seja no homem, seja em Deus. O tipo de personalidade progressiva supra-humana funciona em união mente e espírito. Então, veja, essa história de se antropomorfizar o Pai, as entidades celestes, não faz sentido, porque eles são personalidades, mas eles não necessitam de ter um corpo, eles têm formas.
E essas formas, imagino eu, elas sejam de acordo com o seu grau evolutivo, com a sua luminosidade interior. Mas não há necessidade de se ter um Deus de barba como se fosse uma imagem e semelhança a nós, que é uma falha que se comete, né? Porque quando se fala que o Pai ele iria criar seres semelhantes a ele, não é porque ele tem um corpo, é porque ele dotou esses seres com uma personalidade que vem dele e doa o ajustador do pensamento, esse ser interno, para que essa personalidade venha experienciar. Por isso que a semelhança do Pai, porque o Pai se personalizou no Filho. É tão simples esse conceito e a gente fica achando que é porque Deus é igual a nós em termos de corpo. A semelhança é porque nós temos uma personalidade do Pai, que é no Filho, e temos o próprio Pai universal dentro de nós. Então, isso que significa a imagem e semelhança de Deus. Mas Muito ela bem. funciona ali, Marcos, ó, em união com a mente e o espírito. Perfeito, com a mente. Sem Porque mente e espírito, ela não funciona. não, se ela não tiver mente, a mente é o local onde você vai expressar tudo isso. É onde você vai ter a sua identidade. Se você não tiver a mente, você não vai ter isso. Por que o livro fala? Quando você nasce, você projeta a sua identidade no corpo. Tanto é que você pensa que é o corpo humano. Todos nós pensamos que somos o nosso corpo, que somos a nossa mente. E não é o que nós somos. E aí o livro de Urântia fala, legal, você quer evoluir, você comece a procurar transferir a sua identidade para a alma. Então, veja, a personalidade, ela projeta a identidade dela através da mente no corpo físico. Só que você tem que transferir essa personalidade para a alma, em vida, e quando você se fusiona, você transfere essa personalidade para o ajustador do pensamento. É um pouco, para mim, às vezes eu fico em dúvida também em tudo isso, né? Porque eu já sei que eu não sou esse corpo, eu já fiz muito exercício de perguntar o que eu sou eu, de perguntar, de perceber que eu não sou meus pensamentos, muito menos meus sentimentos, que eu não sou esse corpo físico, porque independentemente do que acontece na minha mente, nos meus pensamentos, do que acontece na minha emoção, eu estou observando tudo isso. Então eu não sou isso. Por quê? Porque as emoções e os pensamentos passam, mas eu tenho uma continuidade dentro de mim que observa as emoções e observa os pensamentos. Observa o corpo. Então, eu não sou esse corpo, porque quando eu durmo, eu estou inconsciente. Eu posso mudar de pensamento a hora que eu quiser. Eu posso controlar as minhas emoções do jeito que eu quiser. Se eu me tornar um yogi avançado, eu controlo o meu corpo até as batidas do coração. Então, é legal você conseguir perceber que você não é esse corpo, você não é essa mente e você não é essa emoção. Só que eu estou identificado com ela. Quer um exemplo simples de você perceber isso, que você não é nada? Quando você bater a perna ou a cabeça ou fizer um machucado, procure tirar a atenção da onde está machucado. Você vai ver que a dor diminui imediatamente. É você que manda energia para lá e intensifica a dor. Se você começar a respirar lentamente e tirar o foco da onde machucou, digamos que você tenha batido a canela, a dor praticamente some. É uma coisa curiosa, porque você está identificado com o corpo. Você fala, eu bati a minha canela, só que a canela não é sua, é do seu corpo e é emprestada a você. E eu mando a minha energia para lá e aí eu intensifico a minha dor. Ou, se eu tirar a energia de lá, eu sinto menos dor. Mas faça esse exercício de se perguntar sinceramente, o que sou eu? Ah, eu sei, acabei de aprender no livro que eu sou a personalidade. Tá bom. E o que mais? Por que tem gente que, quando faz essa pergunta, tem um facho de iluminação? Ou tem um arrebatamento? Né?
Aí eu não sei explicar, eu só sei que quando você tem esses arrebatamentos na religião, eles não são, eles são puramente emocionais. Um arrebatamento verdadeiro tem que incluir toda a parte do seu corpo, a gente vai ver isso mais para frente. Então, o grande legal de aprender a personalidade é que eu consigo perceber que eu sou consciente de mim. Tá bom, eu sou uma personalidade. Mas, afinal de contas, o que é essa personalidade? Como é que eu entro em contato comigo mesmo? São curiosidades, às vezes, que eu fico pensando aqui, e até hoje não tive uma resposta. Mas, então, o próximo passo é, então, o que é a personalidade, agora com base no livro de Urântia, né? Os próprios reveladores falam, a personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. Não compreendemos totalmente a sua natureza real e o significado da personalidade finita. Apesar dela vir do Pai Universal, eles não compreendem a natureza da personalidade. Isso que é curioso. Mas o ajustador eles compreendem, porque eles veem que é um fragmento do Pai Universal. Embora dificilmente possamos conseguir definir personalidade, podemos tentar descrever a nossa compreensão dos fatores conhecidos que irão constituir o conjunto das energias materiais, mentais e espirituais do veículo da personalidade humana. Veja, os reveladores, num certo sentido, eles sabem um pouco a mais, porque eles sabem a origem da personalidade. Mas a compreensão da personalidade é feita que nem nós aqui no planeta, é através da observação. Aquilo que eu mostrei do MBTI, do que eu mostrei do Freud, ou do que o Jung possa ter feito, foi através da observação e percepção daquilo lá. Agora, ninguém sabe o que está por trás. Os reveladores também. Eles não sabem qual é a natureza real e o significado da personalidade finita. Eu acho interessante eles não saberem o significado, porque se o pai quer fazer a experiência, é só através dele sair da infinitude e criar algo diferente dele para ele poder fazer a experiência, né? Mas deve ter alguma coisa a mais para eles não entenderem o significado da personalidade. Esta interassociação constitui um mecanismo no qual e por meio do qual o Pai Universal leva a sua outorga da personalidade a funcionar. O que é a personalidade, né? A personalidade, nós vimos na outra aula lá, que não a personalidade do homem não é o corpo, nem mente, nem o espírito e também não é a alma. Não é nada disso. Isso daqui são veículos da personalidade. O espírito não é veículo, ele é algo que se junta à personalidade. Mas o corpo, a mente e a alma são veículos. A personalidade é a única realidade cósmica e imutável. Olha a diferença do que os humanos pensam. É invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. Quem é que muda? É a alma. É a alma que cresce, que está sendo criada pelo ajustador e pela personalidade. Mas qual é a capacidade da personalidade? Ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. O que ela vai unificar? Ela vai unificar as tuas tendências do corpo, o que vem na tua mente, aquilo que vem do espírito, para transformar tudo isso no que é a sua alma. Então, ela unifica todos esses fatores que nós recebemos. Essa é uma capacidade da personalidade. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito, que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. Né? Então, a personalidade, ela tem o dom da sobrevivência, ela não vai morrer nunca. Agora, se ela não quiser seguir o caminho evolutivo, ela continua existindo mais dentro do Ser Supremo. Desprovida de identidade, pode unificá-la,
sem identidade, não sobrevive como indivíduo. Veja, nós estamos tendo uma identidade, nós temos uma identidade quando nós nascemos, e a nossa personalidade está unificando todos esses aspectos da nossa identidade. Sem identidade, ela não tem como se manifestar, ela precisa de um corpo, o que é uma lógica, né? O pai precisou do corpo, ou da forma do espírito do filho, para poder se personalizar. Então, ele precisou de uma forma para poder personalizar aquilo que está por trás. Ela não é sujeita à causação antecedente, à hereditariedade. Nós somos, aqui no mundo finito, nós somos totalmente dependentes da hereditariedade, né, da genética do nosso pai e da nossa mãe. O pai universal não faz sentido ser descendente, porque ele cria a personalidade como algo único e manda para você. E a nossa personalidade é criadora ou co-criadora. Por quê? Porque nós temos a criatividade interna e, através das nossas ações, nós criamos o nosso corpo futuro de desenvolvimento. Marcos, só um pouquinho. Esse 0511 aí, para mim, é um dos mais importantes quando ele define personalidade. Ele deixa muito claro ali que confere as energias vivas e associadas de matéria, mente e espírito. Eu arrisco a dizer que, porque eles também não deixam muito claro quando a gente recebe os 7 espíritos ajudantes da mente. E eu arrisco a dizer que sem o espírito da adoração e da sabedoria não é conferida personalidade para nós. Então, Estela, eu vi outro dia vocês discutindo isso, eu não sei te dizer e acho curioso, mas os 5 espíritos ajudantes da mente nós temos quando nascemos. Porque e nós vamos ver isso na palestra da mente, esses espíritos é que nos ajudam a movimentar o corpo. Não pensa que uma criança ela consegue movimentar o corpo sozinha, ela tem toda a ajuda, ele tem toda a ajuda desses espíritos ajudantes da mente para poder funcionar, tá? Fala, Não, Roberto. Esses 5 eu concordo. Eu falei agora, você dizer que a gente não tem o 6º e o 7º, desculpa, agora eu tinha perdido um pouquinho o fio da meada, eu não acredito nisso, eu sinceramente, a não ser que o 6º e o 7º possam chegar junto com o ajustador do pensamento. Mas você já tem inteligência, você já sabe que você, apesar de você ser criança, você já se reconhece pelo seu nome. Uma hipótese é que a personalidade pode chegar com a vinda do ajustador do pensamento, mas eu não acredito nisso. Não, o livro até diz que ela chega antes do ajustador. Então, eu acho que ela chega na concepção, porque ela já é uma união de 2 seres únicos. A personalidade, para mim, ela pode também se efetivar no nascimento, que é uma outra hipótese que eu acho que a hora que a criança dá a primeira respirada, a personalidade é efetivada. Porque senão, porque é muito normal a mulher abortar até o 3º mês, tudo. Seria um desperdício de personalidade. Então, vem a criança, morre, não vinga, e já vai lá para o coiso. Então, aquele potencial se perdeu. Eu acho que no nascimento, para mim, faz muito sentido chegar à personalidade. Mas eu não posso te afirmar, Estela. No nascimento, eu até acho que faz sentido, assim. Bom, eu também tenho a minha... Eu acho que na concepção não também, porque não é nem só até o 3º mês. Tem infinitas vezes que ocorre a fecundação do óvulo e do espermatozoide, dali 2, 3 dias a mulher expele, não se cria. Isso aí é comprovado, que ocorre milhares de vezes. Então, seria um desperdício de personalidade. Aí o desperdício é maior ainda. Aí tem outras 2 coisas que eu considero, só para a gente pensar, o Roberto já fala. Quando é gêmeos univitelinos, é uma célula que só depois dali 15 dias vai se dividir em 2, até ali ela é uma só. Ninguém sabe que ela vai se dividir em 2. É por acaso aquilo ali. Então, aí ele vai dar uma personalidade na concepção, depois
E a gente sabe que as personalidades de gêmeos, mesmo univitelinos, são bem diferentes uma da outra. Totalmente diferentes. Então, como é que ele vai dar duas personalidades ali se nem sabe que vai sair duas crianças dali? Perfeito. Legal o teu posicionamento, porque, Isso aí eu inclusive... estudo bastante essa parte dos gêmeos para ver se eu descubro mais alguma coisa. E outra... um aspecto... Oi, desculpa. E outra coisa é hoje nas fecundações in vitro, né? Que eles pegam o óvulo, espermatozoide, fecunda fora do útero, depois, quando implanta no útero, eles implantam 5, 6, 7, 8 embriões. Por isso que tem um alto índice de nascimento de gêmeos e trigêmeos de fecundação in vitro, né? Porque eles implantam vários para vingar um, aí às vezes vinga 2, 3, e os outros morrem, a mulher espera. Então, naquela fecundação in vitro ali, Deus vai dar uma personalidade? Não acredito. É legal essa... Eu até esqueci o que eu ia falar, mas uma coisa bacana que se mostra de gênio univitelino, inclusive, é que, e aí você vê como a epigenética é importante, os estudos que eles fizeram de gêmeos univitelinos ao longo de vida, da vida toda deles, quando eles estão separados, eles se tornam seres completamente diferentes, apesar de terem nascido de univitelinos. Por quê? Porque o meio, a epigenética, o meio ambiente fez com que houvesse essa mudança toda. Então, logicamente, que tem personalidade lá, né? Fala, Roberto. Olá, boa noite, Marcos, Estela, boa noite, pessoal. Olha, eu concordo com a Estela que esse parágrafo 11 do tópico 5, creio, da introdução do livro de Urântia, com a definição de personalidade, é muito importante. E eu quero ressaltar a atenção para um aspecto. Ele vem dizendo que a personalidade não é o corpo, nem a mente, nem a alma, nem o espírito. Que a personalidade que Deus cria e dá para cada ser pessoal é invariável, é invariante. E que ela é capaz de unificar, aí ele fala, os fatores associados de individualidade. Aí eu quero fazer uma conexão com o documento 112. Quais são os fatores associados de individualidade? O que é a individualidade e o que é a personalidade? Aí o documento 112 diz: a individualidade é o eu, e isso não tem nada a ver com a personalidade. Então, no meu entender, o corpo é o eu material. A mente é o eu intelectual. A alma é o eu moroncial. E o espírito, com um novo nome, é o eu espiritual. Esses são fatores associados de individualidade. Esse é um indivíduo. Mas a personalidade é antes disso. E ela que unifica a mente e o corpo humano com a alma e o espírito divino. E somente a primeira fonte centro da realidade total, que é a pessoa infinita de Deus, poderia nos dar algo que é capaz de unificar tudo que ela entra em contato. Só a fonte de tudo pode unificar tudo. E é aí que diz, nessa definição de personalidade, que a personalidade é um dom da pessoa infinita do Pai Universal. Então, eu queria ressaltar isso nesse parágrafo da introdução do livro de Urântia, que define a personalidade e que expressa uma diferença do eu e da individualidade e a personalidade, que é o todo do ser, que realiza uma experiência. Legal, Roberto. O que tem uma coisa interessante é que é o seguinte: o eu humano, ele é uma entidade. E ele tem fatores que precisam ser unificados, porque você tem os 5 espíritos ajudantes da mente. Então, a personalidade tem esse fator. O eu espiritual, você, no momento da encarnação,
você pode unificar os valores que o eu o espiritual trouxer para você e desenvolver aqui esses valores, que é o nosso trabalho. E o resultado dessa unificação do que você chamou de eu humano, né, do ego humano, do eu humano, com os valores do eu espiritual, é que vai dar o eu moroncial que você vai assumir quando você morrer. Porque o eu moroncial, ele teoricamente está em criação. Então, a personalidade, e é verdade, o Pai Universal realmente tem que unificar, porque ele está te dando elementos completamente distintos, né? Você está dentro de um corpo humano de origem animal, com 5 espíritos ajudantes da mente, cada um trabalhando um aspecto, e eles têm que ter alguém que unifique tudo isso, que dê uma coerência a tudo isso. O eu espiritual entra depois, quando você começa, que ele vai começando, quando você é criança, ele começa a fazer as transcrições na sua mente, para quando você chega na adolescência, na fase adulta, você comece a praticar essas coisas e vai internalizando isso daí. E aí você vai criando a sua alma. E foi bom isso daí, porque outro dia eu me perguntei, né, o que é a individualidade? É muito difícil você definir, apesar do 112 o Roberto ter falado, a individualidade, se você parar para pensar o que é realmente a individualidade, quais os elementos que compõem a individualidade? Eu acho que é essa a pergunta. Quais os elementos? Porque não adianta eu falar só do eu humano. O eu humano ele é composto de muitas coisas. Da microbiota, primeiro, porque todas as nossas células têm consciência. A gente sabe disso, né? Ele é composto da hereditariedade. Ele é composto do meio ambiente. Então, veja, dentro de cada parte, eu teria que quebrar o que é o eu humano, o que é o eu espiritual e os valores que ele traz, e como é que a personalidade integra tudo isso. Eu acabei de responder o que eu estava pensando. É só a gente pegar e pôr cada um desses aspectos e depois pensar um pouco mais e aprofundar nisso. Eu vou, para não atrapalhar, o Pedro e Daniela, vocês são os próximos a perguntar quando eu fizer a próxima pausa, porque eu vou dar uma continuidade, senão a gente fica uma interrupção muito grande e a gente passa das 10 horas, tudo bem? Então, o Pedro vai ser o primeiro a falar da próxima vez e a Daniela a segunda, tá bom? Eu já Pedro, dou um espaço que é a Beatriz. Hã? O Pedro, que é a Beatriz. Que tá... Beatriz, desculpa. Bom, mas foi legal a observação do Roberto. Olha, o que a Estela falou também, que é o dom que o Pai confere às energias vivas. Quais energias? Que são associadas à matéria. Então, quais as energias são associadas à matéria? Quais energias associadas à mente? Quais as energias associadas ao espírito, né? É isso aqui que a gente tem que ver, quais essas energias associadas a cada uma dessas partes. Bom, o livro comenta que a gente tem que ter um campo onde fazer tudo isso. Só um minutinho, pessoal. Sai. Dai, fecha a porta para mim aqui quando pode sair. Saiu. Minha gata fica escondida aqui, depois ficar aí arranhando a porta para querer sair. A mente tem que ter um lugar, um campo, onde a gente possa fazer todo o desenvolvimento. Então, esse campo é chamado de mente. Então, ele fala assim, esse campo, obviamente que para você ter essa energia e poder tomar decisões, você precisa ter um mecanismo onde você possa pensar. Perceber e sentir do organismo humano. E uma coisa interessante que só aqui a gente já vê 3 coisas extremamente importantes. Primeiro é pensar. Você vai decidir com a sua mente. Depois você vai sentir. Isto é, se nós não tivéssemos o sentimento, nós nunca perceberíamos a dor do outro. Se você não sentir fome, se você não sentir dor, se você não sentir medo, essas coisas todas,
você nunca vai se sensibilizar em relação ao outro ser humano. E o terceiro é perceber, que seria um insight, que é perceber as coisas divinas. Isso que é interessante. Então, dentro da mente, você vai poder pensar, você vai sentir, e o que o ajustador imprimir na nossa mente, nós vamos intuir e praticar. Então, esse campo, que se não fosse esse campo, você não teria. Quem é que vai te dar o pensamento? Quem é que vai permitir você sentir e ter todos esses sensores no corpo? Então, isso daqui é extremamente interessante, porque é a mente que é o campo que vai permitir a gente desenvolver os valores espirituais. E é na mente onde vai ocorrer a experiência total, consciente e inconsciente. A bem da verdade, tudo que acontece é inconsciente e vem para o consciente. O crescimento é interior, é inconsciente. E depois vem para a consciência. Então, a mente é a inteligência associada à vida emocional, buscando, por meio da adoração e da sabedoria, alcançar um nível acima do espírito, que é justamente o pensar e o sentir, procurando alcançar o perceber, né? Porque você realiza Deus dentro de você, você não vê Deus dentro de você. A mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia. E isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Isso daqui é super importante, porque a partir do instante que o Pai Universal cria personalidades que não têm consciência, que devem evoluir através de valores, você precisa ter alguém que ensine essa personalidade, que é um ser em branco, que quando eles saem para a experiência no mundo, né? Onde eles encarnam para viver isso daqui, eles não sabem. Então, precisa de um ministério, de alguém que ensine. A mente material é a arena dentro da qual as personalidades humanas vivem, são autoconscientes, então eu só sou consciente que eu tenho consciência de mim porque eu estou dentro desta mente material, tomam decisões, escolhem a Deus ou abandonam-no, eternizam-se ou destroem a si próprias. Então, a personalidade que somos nós, essa personalidade humana, ela vai escolher buscar a Deus efetivamente e seguir o caminho de Deus, ou simplesmente abandonar a Deus e não ter continuidade. Não cria alma, não tem continuidade. Então, a mente também é o solo humano a partir do qual o ajustador divino deve desenvolver a alma moroncial com a cooperação do espírito residente. Então, veja, se não for a mente, não adianta ter personalidade, não vai ter todo esse drama universal que a gente está vivendo aqui, todo esse desenvolvimento universal. Aí o pessoal fala que a vida é holograma, que a vida é isso, a vida é aquilo outro. Sinceramente, eu não sei dizer se a vida é um holograma, não é holograma, ou se ela é uma inteligência artificial. A verdade é que há realidades no universo. O livro deixa muito claro as diversas realidades que a gente tem no universo. Como são criadas essa realidade, eu não tenho conhecimento disso. Não sei se seria um holograma, se seriam algo que mas eu acredito que sejam realidades mesmo. São realidades que você tem, que o Pai pode criar, que alguém sustenta essa realidade, que você se desenvolve e experiencia dentro dela. Bom, quais são os poderes da personalidade? E aqui é muito interessante, porque eu usei essa palavra poder baseado lá no livro do Haradeis, mas seriam as capacidades, é que o inglês usa power, né, para isso, mas as capacidades da personalidade, né, que são os fatores que nos ajudam a viver o dia a dia, onde nosso corpo, mente e personalidade estão envolvidos. Então, aqui a gente começa a ter detalhes melhores do que são aqui. Então, primeiro, poder de liberdade ou livre-arbítrio.
que é a liberdade para agir e tomar decisões, né? Até ele comenta que é importante deixar ir e confiar em nossos filhos, em nós mesmos, né? Para que a gente possa aprender lições. Poder da escolha, a liberdade de escolher. Isso é fundamental, porque a gente não pode pedir para os outros que escolham pela gente. Não existe codependência. Não existe. Não faz sentido, porque cada um determina por escolha própria se quer ou não seguir o seu caminho ascensional. Poder do julgamento, né, que é a qualidade de ser moralmente correto e reto, e aqui o reto significa um comportamento justo. O livro fala muito de retidão, Jesus fala muito de retidão. O poder do deliberar, que é ponderar todos os elementos antes de decidir. Então, a gente pode, muitas vezes, com base na experiência do próximo, a gente pode não decidir, a gente pode decidir sem passar pela experiência, porque sabe que se fizer aquilo vai dar problema. É a mesma coisa daquela história de você pôr o dedo na tomada e tomar choque. Você pode olhar, ver que seu amigo tomou choque, você pode querer sentir o choque, vai lá e enfia o dedo na tomada. Mas eu posso ponderar todos os elementos antes de tomar decisões. O poder da decisão, que é decidir como agir ou não após ter escolhido, e aí você vai mobilizar as energias e planejar para efetivar essa decisão. O poder de avaliação, que é avaliar os resultados das próprias decisões, corrigir rotas, reparar ou ir em frente. Aqui, isso daqui é muito legal, porque eu gosto de comentar que, num certo sentido, os erros não têm o peso que a gente pensa na vida, né? O errar, problemas, tudo. Você tomou uma decisão não muito boa para aquele momento, o corrigir rotas é exatamente reparar. Você vai atrás, você, por exemplo, ofendeu uma pessoa injustamente, que é um exemplo mais fácil, você vai conversar com essa pessoa e repara o erro, e repara aquilo que você fez. Então, esse é o poder que a personalidade tem de avaliar e reparar aquilo que ela fez. E com isso você vai equilibrando a sua vida. O que nós temos que fazer de corrigir rotas e reparar também diz respeito à nossa genética, né? À nossa hereditariedade, porque muitas vezes a gente nasce com tendências não tão evolutivas dos nossos pais, então você tem que reparar esta genética ou ir em frente. E poder da criatividade que emerge de dentro para tomar real o nosso potencial, né? Tornar real o potencial da personalidade e elaborar projetos futuros. Eu acho muito legal esse sumário aqui, porque começa, para mim, pelo menos, começa a dar uma visão integrada da personalidade. Lendo o livro, isso daqui está muito separado, e eu não conseguia juntar esses pontos aqui. Quais são as características da personalidade? Primeiro, é absolutamente única, no tempo, no espaço, na eternidade e no paraíso. Quando outorgada, é única em relação a Deus e durante a cada momento da existência. É imutável. O ajustador e a personalidade são imutáveis. O relacionamento entre eles na alma nada mais é do que mudança, porque quem muda é a alma. Evolução contínua. E se esta mudança, esse crescimento cessar, a alma morre. É um nível de realidade deificada. Por quê? Porque a personalidade é deificada porque sai do Pai Universal. Ela é outorgada pelo Pai Universal, né? Sentimos isso na adoração quando nos conectamos a Deus no nível da divindade e quando nos conectamos no nível da alma com as outras pessoas. É livre e criativa, tem livre-arbítrio, não está totalmente sujeita aos grilhões da causação antecedente. A personalidade, não. Nós, o corpo, está. É relativamente criativa ou co-criativa. Quando começamos a concretizar a personalidade, isto é, permitindo que Deus nos transforme, todos aqueles elementos que nós trazemos, né? Nos libertamos das limitações da autoconsciência. Nós co-criamos nossa alma com Deus, né? A gente não só cria aqui, mas a nosso principal
trabalho nesse mundo é criar o nosso eu, a nossa alma para o futuro. É caracterizada pela moralidade, que é a consciência da relatividade do relacionamento com outras pessoas. Ela discerne os níveis de conduta e discrimina entre eles, aspira sempre a fazer o bem e a buscar valores. É autoconsciente. A autoconsciência consiste na percepção intelectual da realidade da personalidade e inclui a capacidade de reconhecer a realidade de outras personalidades. Veja, pessoal, como eu sempre falo, nós somos uma folha em branco. A gente tem que ter toda essa programação dentro de nós para que a gente possa torná-la realidade. Quer dizer, você vai reconhecer a realidade das outras personalidades porque você tem esta autoconsciência, essa capacidade de reconhecer a realidade dos outros seres humanos. É valiosa, revela apenas uma resposta de qualidade e reconhece a verdade, a beleza e a bondade, a justiça, a paciência e a tolerância. A qualidade é importante à medida que nos tornamos cada vez mais úteis aos outros, que é servir, né? Tem consciência única do tempo, isso é muito interessante, né? Porque ela tem uma percepção do tempo diferente da mente ou do espírito. Isso eu não consigo, bom, óbvio que eu não consigo entender isso aqui, né? O espírito tem uma concepção de tempo diferente da própria percepção da mente. Interessante. Bom, próximo, qual é o potencial da personalidade? A personalidade precisa ser realizada. Isto é, o Pai Universal te dá uma personalidade com um monte de potencial e você vai realizar esta potencialidade através da experiência nos domínios progressivos do material, do moral e do espiritual. O tipo de personalidade em Urântia tem a potencialidade de 7 dimensões de autoexpressão. 3 no nível finito, 3 no nível absoluto e 1 no nível absoluto, que é de fato da personalidade. Veja, se ela não tivesse esse potencial de expressão no nível finito, que é o finito, o moral e o espiritual, como é que nós poderíamos viver no mundo finito, no moral e no espiritual? 3 no nível absoluto, que são naqueles circuitos externos do universo, nas áreas externas do universo, que é do espaço-tempo transcendido. O finito, ele significa tempo e espaço, o absoluto, espaço-tempo transcendido, e o absoluto longe, não tem espaço nem tempo. Que é de onde veio a personalidade, porque ela veio do Pai Universal. E a soma total da realização da personalidade em um mundo material está contida na conquista sucessiva dos 7 círculos psíquicos da potencialidade humana. Então, eu vou mostrar isso mais para frente, nós temos um modelo de como nós temos que desenvolver a nossa personalidade. E aqui você vai ficar bem claro para vocês o que tem que ser feito. O que significa 3 no nível finito? Então, está aqui, ó. A personalidade tem um campo perfeccionado de atuação cósmica dimensional, no nosso caso, nas 3 dimensões. As dimensões da personalidade finita são 3. Comprimento. Representa a direção e a natureza da progressão para cima e para frente. O movimento no espaço de acordo com o tempo. A evolução, como nós estamos aqui, ele chama de comprimento. O comprimento cósmico denota significado. Por que denota significado? Porque nós estamos dando significado a tudo que tem neste mundo. A gente dá significado e dá um valor a este significado, aquilo que a gente significa. E aí entra a profundidade vertical, ou altura, que abrange o autodomínio indo para dentro e para cima. Nossos impulsos, atitudes e reações ao ambiente nos vários níveis de autorrealização. Aqui que é a aquisição experiencial. A profundidade denota valor. Então, é como eu reajo de acordo com eu me desloco dentro do espaço.
quer seja no mundo físico, quer seja no mundo moral, quer seja no mundo experiencial. É aqui que eu tenho que ir ganhando valores. E a largura abrange o envelhecimento interior, a capacidade de experimentar uma consciência indubitável da realidade cósmica. Abrange a coordenação para fora, externa, que é em relação aos outros, né? Como eu me comporto em relação aos sucessivos ambientes diferentes de Urântia, mundo das mansões, sistemas, e a largura abrange a percepção para dentro da realidade cósmica. Bom, você olha isso daqui, é complicado, né? Porque o que é para cima, para frente, para o lado? Então, a melhor forma de ver é a gente colocar tridimensionalmente, onde você tem o comprimento, né, que é sempre o maior lado de um cubo, a largura e a altura. E nós vamos nos deslocando dentro desta caixa e nós temos que nos desenvolver nos 3 aspectos, aqui, aqui e aqui. O que é o aspecto para cima? Isto é, em direção a Deus, que é exatamente esse aspecto aqui, ó. É a sinceridade da nossa busca, a oração, a meditação de adoração, a consciência cósmica, o amor divino, a gratidão, o louvar a Deus, a adoração, a fé viva, cooperação, devoção sincera e receptividade. E por que a receptividade é importante? Porque ele é a capacidade espiritual de receptividade da alma, determina a quantidade das bênçãos celestes que podem ser pessoalmente apropriadas e conscientemente realizadas em resposta à prece. Então, dentro desta tridimensionalidade, vêm as bênçãos celestes e tudo depende da nossa receptividade. Então, isso que é a direção para cima, é em direção a Deus. Quando eu estou no mundo, eu vou para fora. É a minha atuação no mundo. É desenvolver o amor fraternal, o amor paternal, o serviço altruísta, fazer o bem ao passar, mostrar misericórdia e perdão, ser sensível e receptivo, manifestar os frutos do espírito, equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer, equilíbrio entre todos esses aspectos aqui. E o que é para dentro? É ir para o meu interior, é educar o meu lado animal, é educar o meu lado humano, que é o autodomínio, autodisciplina, desenvolver uma vontade forte, decisões morais, sabedoria, altruísmo, paciência, né? Conexão com o ajustador, consciência da alma, intuição orientada, compaixão, humildade. Então, veja, a personalidade, ela tem que unificar ele tem que unificar todas essas energias dentro do campo mental. Poderia dizer que esse cubo aqui é o campo mental. Nós temos que aprender a buscar a Deus, a trabalhar no mundo e a nos desenvolver interiormente. É isso que ele quer dizer para cima, para fora e para dentro. Né? E o mais importante é quando ele cita aqui, ó, é a busca do equilíbrio. A adoração, a contemplação do espiritual deveria alternar-se com o serviço, o contato com a realidade material. Então, eu estou indo para cima, mas eu tenho que equilibrar com para fora. O trabalho deveria alternar-se com a diversão. Eu estou aqui trabalhando, fazendo, mas eu tenho que ir para dentro, me divertir, ter alegria, capacidade de me satisfazer também, de realizar a personalidade. A religião deveria ser equilibrada pelo humor, né? A filosofia profunda deveria receber o alívio da poesia rítmica. Isso daqui é uma coisa interessante que eu não entendo completamente, né? O porquê que a poesia rítmica ela compensaria a filosofia profunda. A tensão do viver, a tensão da personalidade no tempo, deveria ser afrouxada no descanso da adoração. Quando eu estou para fora, eu tenho que me voltar para cima.
né? Obviamente que para dentro, eu preciso me voltar para dentro e para cima para fazer a adoração. Os sentimentos de insegurança que advêm do medo do isolamento da personalidade no universo deveriam receber o antídoto da contemplação na fé do Pai, que é a tentativa de realização e compreensão do Supremo. Então, são esses equilíbrios que a gente precisa alcançar. Vou fazer um stop aqui. Vocês entenderam isso? Entenderam agora? Adorei. Entenderam agora o que é a personalidade? Mas então, Marcos, nós não sabemos o que nós somos a personalidade. Nós somos a personalidade. A única coisa que você consegue sentir o que você consegue, por exemplo, você pergunta para você quem eu sou, mas quando você tiver a resposta, que resposta é essa desse ser que se une, como todo mundo que alcançou a iluminação, entre aspas, se sente conectado com o todo? É a nossa personalidade que se sente conectada com o todo? É o nosso ajustador que a gente alcançou? O que é que a gente alcançou quando a gente atinge esse estado que eles chamam de iluminação, que não é, que é um estado onde você juntou as três partes, o material, o morancial e o espiritual, é como se elas entrassem em sincronia e você talvez tenha um influxo de energia do divino, é isso. E aí você se sente unido com todos, é isso aí. Mas nós somos a personalidade, exatamente isso, Osmar. Mas é difícil o livro diz, você não vai conseguir entrar em contato ou querer saber você e olhar para você. Você não tem como olhar para a personalidade. Você só se vê através do espelho. Né? Nós, como seres humanos, a gente só se vê através do espelho, você não se enxerga. Como é que eu posso enxergar a mim mesmo como personalidade? É só um pensamento, não sei se é válido ou não, mas legal essa coisa. Vocês entenderam agora? Isso é que nós somos. Né? E no livro está muito espalhado. Alguém quer fazer algum comentário? A Beatriz e a Daniela, né, tinham ficado para falar dessa próxima parada. Não sei. Beatriz disfarçada de Pedro, vamos lá. Então, me veio à cabeça o seguinte, eu vou tentar simplificar o que eu entendi dessa história toda. A personalidade é o meu jeito de ser. Perfeito. Que é único. E por que ele é único? Porque se nós somos uma experiência, cada um de nós acontece em um momento único no universo. Tanto na forma em que somos gerados, durante a gestação e o momento do nascimento, a disposição dos planetas, a relação entre eles, o que está acontecendo no mundo. Para mim, fica assim, eu estou aqui por causa de uma amiga, que se chama Nádia, que foi ela que me falou do livro de Urântia, e ela me fez uma visita e me trouxe o meu mapa astral. Eu não sou muito ligada nisso, né? Mas ela falando assim, é porque você nasceu aqui nesse dia, então estava aqui Vênus, estava aqui não sei quem, estava aqui não sei quem, então por isso você... E aí eu fiquei pensando nisso tudo. Não existem duas personalidades iguais no universo, porque para cada um de nós, embora nós todos tenhamos estômago, fígado, pulmão e tudo mais, e falemos e tudo mais, tenhamos... Mas quando a combinação de tudo que nos gerou é única para cada um. Então, o que você está falando é uma coisa interessante, Beatriz, pelo seguinte. Você lembra do terceiro slide, quando eu mostrei o eu sou? Uhum. Aquele infinito, ele tem todas as potencialidades, não tem? Tem. O eu sou tem todas as potencialidades. É como se você tivesse um grande estoque de tudo que pudesse ter no universo e nunca foi testado na prática. Uhum. No meu entendimento de personalidade, a partir do instante que o pai cria uma, ele pega um potencial que está nesse estoque e dá para você.
Você tem uma origem, ele te dá esse potencial que nunca foi realizado lá em cima. Então, mas Dá para você. eu assisti a sua palestra sobre Jesus, o Filho de Deus. Perfeito. Assisti, reassisti. E ficou uma coisa para mim muito forte. Quando Jesus, quando volta, que ele fala que ele veio ensinar, mas que ele levou, que ele chegou lá dizendo assim que eles também têm muito a aprender com, né? Então, assim, existem todas essas possibilidades, mas a combinação delas todas, como nós somos co-criadores, a cada momento, a cada coisa que se combina, surge algo que nunca existiu antes. Perfeito. Isso que eu acho, é isso que eu acho que o Pai tira do reservatório da infinitude, porque se não existia nada antes de nós, só tinha o eu sou, ele é tudo, está tudo lá, mas ele nunca experienciou. Então, quando você nasce, ele vai te dar uma certa potencialidade desse total. Quando nasceu a Estela, ela ganhou outra possibilidade daquele potencial. E esse potencial, ele tem que ir se desenvolvendo, mas é verdade, a cada momento a gente não sabe o que vai surgir. Nós temos características internas, características que nós expressamos no mundo. Mas como a criatividade que te vem, aquilo que vem para você desenvolver, ela aparece de repente e provavelmente do ser superior ou do potencial. Eu falo assim, a nossa personalidade é como se fosse um pote de ouro, e que a gente tem que pegar e ir desenvolvendo todas aquelas maravilhas que Deus nos deu. E se a gente for juntar cada um de nós, né, toda a nossa carga genética, toda a cidade que eu fui gerada, de que maneira, eu estava conversando com a minha filha, né, eu sei exatamente o dia que ela foi gerada, de que maneira, o que não é muito comum, né, que a gente saiba exatamente. É verdade. Mas eu sei, porque eu lembro, era uma vida muito difícil, eu lembro exatamente o dia, eu lembro a lua, e ela nasceu exatamente na outra lua. Então, assim, mas se a gente pudesse ter essa noção, né, de quando você foi gerado, o que se passava com seu pai e sua mãe, o que estava ao redor, como todo o universo estava, quer dizer, será que tudo isso não contribui para a nossa personalidade? Quer dizer, isto limita a personalidade. Isso limita no sentido de que as causas antecedentes da família, o meio ambiente, ela limita essa autoexpressão da personalidade. Por isso que você tem todo o tempo, até chegar a finalitor, que o livro fala que você tem que realizar a personalidade, o que você não realizar aqui, você vai realizar no mundo das mansões. Você vai ver daqui a pouquinho, a gente vai realizar no mundo das mansões. Cada um tem. Uma vez meu irmão me fez essa pergunta: você sabe o que é personalidade? Isso era muito pequena. Eu falei, Ele falou assim: é o conjunto de características suas. Eu falei, legal. Obrigado. Aí, aquilo ficou na minha cabeça, né? Assim, por mais que a gente seja parecido, nós, seres humanos, todos, mas tem alguma coisa que é peculiar de cada um. E que eu acho que ela é a combinação de tudo. De tudo que acontecia quando você foi criado. Perfeito. Ficou Obrigado. Isso na minha cabeça, assim. Obrigado, Beatriz. Fala, Daniela. Então, Marcos, assim, tá dando para me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Sim, eu estava com muito tempo livre para pensar nesses últimos meses e comecei a fazer essa pergunta: quem sou eu? Que eu achava que era matar a charada da coisa toda, já que tem todo esse conjunto aí de eus, de mentes, de não sei o quê. E assim, o que o livro de Urântia trouxe para mim foi que eu desisti dessa pergunta: quem sou eu? Muito bom. Porque assim, presta atenção, se a gente está criando uma alma, se a gente tem a personalidade, que meio que tem que ser domada, entre aspas,
Então, assim, essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu nunca vou chegar a esse eu, porque esse eu não está pronto. Outro dia, nessa semana, eu acordei e tive uma raiva, um acesso de raiva. E depois eu comecei a me achar ridícula. Fiquei, meu Deus, que foi aquilo? Que raiva foi aquela? E eu perguntei, quem era eu que estava com... Quem era esse eu que estava com raiva? E nisso me caiu uma ficha, caiu a ficha não, que é antigo, fez um download de que, como eu vinha dessas leituras orientais, que ficava, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, eu fiquei, gente, que burro, eu estou perguntando quem sou eu nunca vou chegar a essa resposta. Aí eu mudei a minha pergunta, quem é o meu melhor eu agora? Aí é completamente diferente. Entende? Então, assim, você sai do quem sou eu, que assim, o livro de Urantia, ele traz o quê? Olha, você é um ser em construção. Você está construindo a sua alma. Você tem um espírito, você tem a personalidade, aí tem a mente tal, tem a mente do ego, né? Tem a sua identidade, tem não sei o quê, tem não sei o quê, certo? Beleza. Na prática, como que isso funciona? E aí tem aquele livro do não sei o quê, William Ury, que ele fala muito que fala de chegar chegar ao sim com você mesmo. Isso. Então, assim, o que é que eu observo na prática com relação à personalidade, mente, quem é esse eu que a gente se pergunta? É que tem vários eus para eu dar conta. O grande ganho disso é, tendo esse conhecimento, colocar em prática. Beleza, eu vou reunir todos os meus eus e vou ver agora qual é o eu mais elevado aqui agora, que vai ser o mais grandioso, mais top. E aí sim, entende? Eu acho que muita coisa cai por terra quando você compreende isso na prática e no dia a dia, porque você fica fora dos conflitos, você não fica mais com esse negócio, mas quem é eu? Quem é eu? É chato ficar nesse quem sou eu. Então, Daniela, mas tem uma coisa curiosa, que você é única. Você cumpre determinados papéis dependendo da situação que você está. Mas a Daniela é a Daniela. Você é um eu. Só que para cada situação, você cumpre um papel. Você cumpre um papel não deixando de ser a Daniela consciente de si quando está no trabalho. Você cumpre um papel não deixando de ser consciente de si quando você está em casa. E você tem posturas diferentes, tem reações diferentes a esse ambiente. Mas você é um eu único, que está integrando todas essas reações, todos esses, entre aspas, eus que você está falando, mas você, por trás de tudo isso, você é um ser único, você é essa personalidade, que tem que integrar esses diversos comportamentos seus que você está conhecendo junto ao relacionamento do mundo. Pois é. Mas legal assim, a gente se faz essa pergunta do quem sou eu, e assim, esquecendo de que a mente, essa que a gente tem, a gente sempre quer o conhecido e foge do desconhecido. E o eu, ele é totalmente desconhecido, exatamente como tu falou. Cada situação, ele pede um eu, um papel, então, um desempenho. Mas aí, Daniela, é o seguinte, é que nós temos o nosso lado, que a gente tem consciência, e tem o lado sombra. O lado sombra é aquilo tudo que nós jogamos lá que a gente não acredita, ou que nos ensinaram que a gente não quer, ou que a gente rejeita. E o nosso papel é conhecer esse lado sombra que também faz parte da gente. Esse é o ponto todo que a gente tem que fazer. Porque o lado sombra ele tem que ser integrado, senão você nunca vai se tornar um eu completo. Só que a gente, por questões de crença, a gente joga de lado. Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro. A gente é. O que eu não quero... Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando uma coisa para mim. Eu falei, cara, você tem o terrorista dentro de você. Você tem o cara lá de Blumenau dentro de você. Porque senão você não reconheceria. A única diferença é que você não exerce essa maldade. Mas nós temos toda a maldade do mundo e toda a bondade do mundo. Essa é a escolha. Eu vou exercer a maldade ou vou exercer a bondade? Porque tudo é processado dentro da nossa mente. A gente vai ver na semana da mente
Não tem como a gente só reconhece aquilo que está dentro da gente. Então, nós temos toda a bondade e toda a maldade. O problema é, para quem que eu vou dar a minha energia? Para o bem ou para o mal? Eu reconheço os terroristas, eu reconheço os assassinos, mas eu não quero exercer isso. E aí que é você estar criando a sua alma. Entre você usar os valores divinos e mostrar aquilo que eu acabei mostrando para vocês aqui, ó, que é essa parte dos valores para cima. Primeiro, ser sinceridade. Realmente, eu não sou, às vezes, tão bom. Às vezes eu tenho raiva, eu quero matar todo mundo. Tudo bem. Mas eu vou aprender o quê? O autodomínio. Olha aqui, ó. Bom o teu exemplo. Eu preciso ser sincero para reconhecer que eu tenho um lado sombra. Mas eu vou trabalhar o meu autodomínio, entendeu? Ah, mas eu sei que eu tenho um lado promíscuo. Legal. Eu reconheço que eu posso ter um lado promíscuo, mas eu vou ter decisões morais e tentar melhorar esse lado. Esse é o nosso trabalho aqui, é elevar esse lado animal. Não adianta a gente achar que a gente é bonzinho, como a igreja quer mostrar, que você é santo, que tem santo. Não existe santo. Olha os pensamentos que passam na tua cabeça o tempo inteiro. Olha os pensamentos que passam na cabeça dos seres humanos. Você, sem perceber, você está pensando, vou matar o cara, eu vou fazer isso, eu vou roubar, eu quero aquilo outro. Cara, esses pensamentos fazem parte do consciente coletivo. E você tem que olhar e deixar ele passar como um rio. Agora, se me vem um pensamento ruim, que eu quero fazer isso, e eu trabalho esse pensamento, eu realizo ele na prática. É simples. Então, esses pensamentos, essas coisas, quem sou eu, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu acordei com raiva, não acordei com raiva, eu estou com raiva, eu não sou a raiva. Eu estou passando pela experiência da raiva naquele momento. Por que que eu estou passando pela experiência da raiva? O que que me fez ter raiva? O que que no outro está dizendo ao meu respeito para eu ter raiva dele, que diz respeito que essa raiva é minha? Então, a gente vai estudar isso daqui 2 horas, vai ficar mais claro para vocês. Porque esse é o grande segredo. A gente põe a culpa no outro, mas nós temos que ter consciência de nós e assumir a nossa evolução. Bom, continuando, já está quase terminando. Bom, eu falei do item 1, né? O item 1 deu toda essa explicação aqui para vocês, ó, que a personalidade precisa ser realizada, e eu quebrei em 2 partes. Agora, o item 2, né, que vem aqui, ó. A personalidade pode amar e ser amada, então somente a pessoa pode amar e ser amada. A personalidade pode tornar-se cada vez mais pessoal, isto é, real, desenvolver relações pessoais com personalidades divinas e humanas, tornar-se altruísta. A personalidade pode tornar-se, real, somente quando uma criatura se identifica com Deus, ela se torna verdadeiramente real no universo. A personalidade pode unificar. Embora desprovida de identidade, pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia. A personalidade pode tornar-se um filho de Deus, né, a escolha, né, em relação pessoal com Deus. Pode dar um presente a Deus que, através da sua própria dedicação ao fazer a vontade do Pai. A personalidade pode sobreviver à morte humana com a identidade na alma sobrevivente. A personalidade pode tornar-se um agondon inteiro, que é aqueles seres que vivem em planetas rebelados e mesmo assim têm a fé em Deus. A personalidade pode tornar-se um finalitor, né, chegar a ser finalitor e um mensageiro poderoso. E os poderes espirituais da personalidade, né? Nós sabemos que o que caracteriza a personalidade é o livre-arbítrio e a autoconsciência. Então, poder para tomar decisões morais, que é a sabedoria suprema, beneficiante da sabedoria divina do ajustador do pensamento. A personalidade é moral por natureza, mas o ajustador incentiva essa moralidade na gente. Poder para fazer escolhas espirituais, que é o discernimento da verdade, beneficiando-se da influência do espírito da verdade, a libertação da escravidão da mente. Poder de amar desinteressadamente no serviço fraternal amoroso, sem cegueira espiritual,
ver com os olhos do espírito em serviço amoroso, poder para cooperar intencionalmente ao ser leal ao grupo, né? Precisamos da experiência para crescer e não para competir, poder para compreender os significados do universo, que é a percepção cósmica, poder para dedicar sua personalidade, devoção de todo o coração para fazer a vontade do Pai, poder para adorar a busca sincera dos valores divinos e o amor sincero do divino doador de valores, a adoração do mundo das mansões torna-se espontânea. E aqui eu fiz um resumo, eu pus no Excel tudo isso. E aí você pode comparar, olha, os poderes da personalidade, as características da personalidade, o potencial da personalidade e os poderes espirituais da personalidade. Então, ó, poder de livre-arbítrio, poder de escolha, poder de julgamento, poder de deliberar, de decisão, de avaliação, poder da criatividade que emerge de dentro, poder de funcionar no universo local, no superuniverso e no universo central, poder de atuar nos níveis finito, absonito e mesmo absoluto, poder de realizar-se experiencialmente nos reinos progressivos do material, do moroncial e do espiritual. Características: a personalidade é única, é imutável, é um nível de realidade deificada, é criativa, é caracterizada pela moralidade, é autoconsciente, tem uma consciência única do tempo. O potencial, ela precisa ser realizada através da experiência. Ela pode amar e ser amada, pode tornar-se cada vez mais pessoal, pode tornar-se real, pode unificar sistemas vivos de energia, pode tornar-se um filho de Deus, pode dar um presente para Deus ao fazer a sua vontade, pode sobreviver à morte humana, pode tornar-se um agondonteiro, pode tornar-se um finalitor ou um mensageiro poderoso. Os poderes espirituais: poder para tomar decisões morais, sabedoria suprema, poder para fazer escolhas espirituais, discernir a verdade, poder de amar desinteressadamente, cooperar voluntariamente, poder para compreender os significados do universo, poder para dedicar a própria personalidade, né, não a sua, para fazer a vontade do Pai, e poder para adorar. Então, aqui, se você olhar isso daqui com carinho, né, olhar esse quadro, estudar, você vai ver o que nós somos, né, o que você é, o que eu sou. Tudo aquilo que nós temos de capacidade que nos foi dada pelo Pai Universal, para que dentro da experiência a gente possa evoluir. Legal isso? Ficou claro para vocês? Maravilhoso. Depois que eu fiz esse quadro, que eu fui conseguir realizar um pouco melhor o que é a personalidade. Porque no livro é muito espalhado, sabe? E aqui eu consegui realmente... Isso daqui foi graças àquele livro do Hara Davis, que me deu esse insight aqui, que eu peguei essa parte dele lá, achei maravilhoso aquilo lá. Bom, e para terminar, quais são as fases da personalidade no universo? Uma personalidade ascendente de origem humana passa por duas grandes fases no universo de predominância da vontade sobre o eu. Primeiro, é a experiência pré-finalitora ou buscadora de Deus, que somos nós, que é a experiência de compreensão e de aumento da autorrealização por meio de uma técnica da expansão da identidade e da sua realização, juntamente com a solução do problema cósmico e a consequência mestria sobre o universo, que é exatamente o nosso caminho ascensional até chegarmos a finalitores do universo. Se você olhar o estudo sobre o caminho ascensional do ser humano, dá para entender direitinho todas as fases dessa experiência pré-finalitora. E a experiência pós-finalitora, isto é, após nós chegarmos diante do Pai no paraíso, que é a experiência reveladora de Deus, que é a experiência da expansão criatura, da compreensão, realização de si próprio, por meio da revelação do Ser Supremo Experiencial. Quer dizer, a gente vai
revelar Deus, né, que é o Deus Supremo, para as inteligências buscadoras de Deus e que ainda não atingiram os níveis divinos de semelhança a Deus. Quer dizer, a nossa personalidade, quando chega à finalitora, ela volta para educar e ajudar esses daqui que estão subindo no caminho ascensional como nós. A espontaneidade divina da personalidade. A outorga da personalidade à criatura confere relativa liberação da reação escravizada à causação anterior. Nós estaríamos totalmente escravizados à nossa hereditariedade, mas a criatividade, o poder de escolha é que nos dá essa relativa liberação em relação à nossa hereditariedade, porque eu posso escolher seguir um caminho diferente. Eu não vejo os animais tendo opção de seguir caminhos diferentes da hereditariedade dele. Leão sempre vai ser leão, vai comer carne e vai fazer aquilo que faz, né? Nós podemos decidir de forma diferente. E as personalidades de todos esses seres morais, evolucionários ou não, estão centradas na personalidade do Pai Universal. Elas são sempre atraídos para a sua presença no paraíso, por aquela afinidade de ser que constitui o círculo da família vasta e universal e o circuito fraternal do Deus eterno. Há uma afinidade de espontaneidade divina entre todas as personalidades. É óbvio que tem que haver, né? Se o pai é único, se o pai cria personalidade, se a personalidade sai do pai e tem que voltar ao pai, tem que haver uma afinidade entre todos nós, né? Isso é fundamental. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso.